Olá, hoje eu quero conversar com um profissional de saúde. A gente vai falar um pouco sobre a importância de se comunicar com a sociedade e pelo menos um caminho que talvez você use, mas aposto que de forma errada. Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo. Que bom que você está aqui. Meu nome é Luciane Mamoré, sou jornalista há 26 anos e há 20 ajudo pessoas e empresas a fazerem relacionamento com a imprensa e a construírem reputação e imagem. E hoje eu quero falar diretamente com o profissional de saúde. Ao longo desses meus 20 anos de contexto, que é o nome da agência, da minha agência, que tem 20 anos desse trabalho de marketing, publicidade, assessoria de imprensa, enfim, todas as ferramentas de construção de imagem, eu me deparei algumas vezes trabalhando com profissionais de saúde. A gente tem experiência com conselho de medicina, de odontologia, de psicologia, enfim, diferentes momentos, de diferentes formas, a gente atuou com esses profissionais da área da saúde. Em todas as carreiras de saúde tem um código de ética muito robusto, eu diria, né? Com várias condutas, o que é super importante para salvaguardar todos, tanto o profissional quanto a sociedade, é fundamental. E a maior parte deles trata de publicidade de uma maneira restritiva. O texto muito mais impede e afasta do que provoca e incentiva a participação e a divulgação de bons trabalhos. Com exceção de textos científicos, que sempre são colocados lá, textos científicos, trabalhos acadêmicos, de congresso, todos os demais falam, sim, claro, também em algum ponto de esclarecimento da sociedade, mas na experiência que eu tive, eu sempre notei assim, aqueles profissionais mais dedicados, aqueles profissionais muito estudiosos, que estavam à frente de grandes trabalhos, tinham quase que um pudor de se expor, de estar à frente, de dar entrevista, de escrever textos para a imprensa geral. É claro que existem veículos específicos, veículos segmentados de cada uma das áreas, muito importantes, mas que circulam ali dentro daquele mesmo meio. E aí divulgar, colocar outras informações para a sociedade em geral, eu sentia, é uma experiência minha, né? Posso estar enganada, eu não sei o que você pensa, como que é para você, entre os seus colegas, mas eu senti assim até um certo preconceito, eu diria, a minha impressão, em relação àquele colega que se expunha demais, dava muita entrevista, estava muito à frente, dando a impressão de que aquele profissional quisesse aparecer. E agora a mesma coisa acontece nas redes sociais. Muita gente acha, tem aquela visão de que rede social é um espaço de se expor de uma forma assim, apesar do nome, né, mídia social, de uma forma simplesmente como socialite, como social, e não, ela pode ser e deve ser uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de exposição dos seus trabalhos profissionais e, além disso, um contato direto com a redação. E eu fiquei pensando, um dos livros que eu tô lendo, eu sempre acabo lendo dois, um mais de diversão e outro mais de trabalho. O meu livro de diversão, não é muita diversão não, porque é um livro super pesado, ele tá até aqui do meu lado, ó, Escravidão, do Laurentino Gomes, é um repórter, um jornalista que faz livros reportagens, eu acredito que muita gente conheça, ele é super conhecido, eu já li tudo do Laurentino, e agora o mais recente é a Escravidão, que trata de um momento super triste, eu diria, da humanidade e também do início da construção do nosso país. Apesar de eu dizer que é um livro de diversão, não tá muito divertido não, ele é bem pesado. Mais um trecho me chamou a atenção, algo que talvez todo mundo saiba, mas passa batido, um ponto. Nós moramos na América, nosso Brasil, que foi descoberto
Pedro Álvares Cabral, um pouquinho de história aqui. Pedro Álvares Cabral, claro que os nossos índios, os nossos povos nativos já estavam aqui. Colombo também, depois se viu que foi o primeiro a chegar. E por que todo o continente recebeu o nome de América? Porque Américo Vespúcio, né, que era um mercador, um navegador, um empreendedor da época, eu diria, que a gente chama de empreendedor agora, essa pessoa que tem coragem, que impulsiona, que aposta num sonho. Américo Vespúcio era um empreendedor, um navegador e também esteve aqui pelas nossas terras. E mais do que a compreensão de que isso não se tratava de uma pequena ilha ou de uma extensão da Ásia, Américo Vespúcio teve essa compreensão, mas ele foi além. Ele escreveu diversas cartas para amigos italianos. Ele era um italiano, ali florentino, né, de Florença. Escreveu para outros italianos e essa coleção de cartas acabou se transformando num livro, Novo Mundo, em 1503, 1506, até 1510, super no início. Esse livro chegou a ter 22 traduções. Você pensa o que não era a enormidade disso naquela época, 5 séculos atrás, 22 línguas traduzindo a chegada de um novo mundo, de um novo continente. E isso deixa claro que outros grandes navegadores, outros grandes empreendedores estiveram aqui na nossa terra, mas quem mereceu a honraria do nome do continente América, dos continentes América do Norte, América do Sul e América Central, foi Américo Vespúcio, que foi quem divulgou, quem falou, quem escreveu, quem se colocou à frente de dar a informação, de dar a notícia. Isso, gente, me fez pensar nisso, a importância que você tem em divulgar as informações, em trazer, em até traduzir. Então, assim, você é um pesquisador de uma área da medicina, um pesquisador da área da psicologia, está recebendo esses papers, né, essas divulgações, esses trabalhos todos, nessas publicações que são segmentadas. Por que não você entender, traduzir e escrever outros textos de uma forma mais simples para o leitor em geral conseguir entender? Nesse momento, e não é à toa que eu estou escolhendo falar com os profissionais de saúde, porque nesse momento está todo mundo buscando informações que sejam respeitáveis, que sejam confiáveis na área da medicina, porque está todo mundo encerrado em casa, com a sua mobilidade, que é o nosso bem maior, restrita por conta de toda essa doença. Está todo mundo buscando informação e tem uns 100 números de informações erradas, falsas ou até pela metade. Por que não você se colocar de uma maneira a ser um filtro, um decodificador, eu diria, dessas informações para apresentar para a sua população, para o seu entorno, para os jornalistas que estão aí próximos de você, se colocar à disposição para auxiliá-los a entender. E eu falei no início do vídeo que eu ia falar pelo menos um caminho que talvez você use, mas esteja usando de uma maneira equivocada. E esse é o artigo. O artigo todo, aliás, não sei se todo, mas não acredito, não conheço nenhum veículo que não tenha um espaço assinado de artigo, que é a opinião daquele profissional das diversas áreas, e eu acredito que esses espaços estejam realmente escancarados, para dizer de uma maneira bem abertos para... Passou um carro, muita gente ainda na rua, né? Escancarados os espaços para os profissionais de saúde. E esses artigos, eles precisam ser
de maneira extremamente direta, que o leitor em geral consiga entender. Quanto mais você escrever de uma maneira coloquial, da mesma forma que você conversaria com um paciente, que você possa dar referências melhor, assim, contar uma história de uma maneira, uma metáfora, de uma maneira que a pessoa consiga compreender o que está acontecendo, é melhor. Eu vejo, e a experiência que eu tive trabalhando com artigos de diversos médicos e psicólogos que foram nossos clientes ao longo aí desses 20 anos, foi a necessidade de mexer no texto para que isso realmente ficasse de uma forma traduzida, né? Então, assim, muitos termos técnicos seguem sendo usados, mesmo a gente pedindo, falando para ele, doutora, por favor, tente usar termos mais simples. Realmente existe esse esforço, eles tentam, porém continua ainda muito técnico. Então, isso que eu queria dizer para vocês. Escrevam esses artigos, nos auxilie no preenchimento desses espaços com o que você pode contribuir. E se você tiver dúvida, pede para alguém da sua família ler, vê se conseguiu entender, discute um pouco e traz de novo para uma linguagem cada vez mais coloquial. Isso é um jeito de você deixar o texto muito interessante. A gente já falou de artigo em outras vezes, mas eu volto a falar que artigo é um caminho super importante, super interessante para você começar um relacionamento com essa redação e depois se colocar à disposição de dar entrevista. E às vezes não é exatamente a sua área de atuação, mas você sabe que você pode contribuir como médico, como médica, como enfermeiro, como farmacêutico, como farmacêutica, para fazer com que aquela população em geral entenda o que está acontecendo. Agora, nesse momento de pandemia, está todo mundo discutindo a eficiência ou não de um medicamento. Veja bem se isso virou um debate, como se alguém pudesse querer que sim ou que não. Como se não fosse isso uma decisão estrita do corpo de atendimento médico daquele paciente que está ali. Enfim... todo mundo tem o seu direito, claro, de opinar, de tomar suas decisões, de entender uma coisa ou outra, mas só os profissionais de saúde têm essa chancela social, eu diria, essa atribuição que a sociedade os dá para tomar esse tipo de atitude e informar a população. Então, é isso que eu vim discutir um pouco com vocês. Queria que vocês refletissem, como profissional de saúde, se existe em vocês algum preconceito em relação a isso, como a propaganda vedada em muitas áreas da medicina, de muitas formas, clínicas médicas. Acho que isso um pouco está suavizando, né? Já clínicas médicas trabalham muito de forma de construir o conhecimento dos seus pacientes e tudo, os profissionais de saúde, mas eu queria fazer essa reflexão com vocês se ainda tem esse tipo de preconceito, se você, sobretudo os profissionais mais velhos, se tem essa dificuldade, por que disso, e eu te convido a romper esse tipo de comportamento para dar oportunidade de você poder melhor informar toda a sociedade com conhecimento, com a experiência e com todo o trabalho que você já adquiriu em anos de carreira, muitas vezes, ou em muitos anos, com certeza, de estudo, tá bom? Queria saber o que você achou, se você concorda comigo que existe uma parcela que realmente vivencia esse preconceito. Comenta aí, vamos conversar mais sobre isso e encontrar caminhos para divulgar mais o seu trabalho e a sua atuação profissional, tá bom? Eu volto, até a próxima. Tchau, tchau.